Vamos lá começar a nossa live. Segunda live aí do primeiro ano. Agora são 9h38. A gente começa a nossa aula às 9h40. Então vou dar o tempinho de todo mundo entrando aí, né? Ok? Já tem a galera entrando. Conforme vocês forem entrando, vão dando bom dia, vão falando oi aí. Nós temos aí 2 minutinhos para esperar a galera entrar. Já dando um oi pra galera aqui. Fala Mel, bom dia. Tudo bem? Pedro, bom dia. Luiz Henrique. Maria Eduarda. Cauê. Tomazine, tudo bem? Luiz Henrique, tudo bem? Mel chegou, bom dia Cauê. Bom dia Guilherme. Bom dia Silvério, bom dia Tomazine. Bom dia Guilherme. Bom dia para todo mundo. A moto passando. Esperar vocês darem chegando aí todo mundo. Para nossa segunda live aí agora. Eu acho que agora um pouco mais à vontade, né? Já passou aquela tensão do primeiro dia de aula. Acho que agora a gente já consegue ir um pouquinho melhor. Minha luz, ó, tá ruim essa luz aqui, ó. Você aperta aqui, ela acende. Aí daqui a pouco ela vai e apaga de novo, acho que ela tá com mau contato. Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos aí para vocês entrarem. Sejam bem-vindos novamente à nossa live. Estamos aqui na nossa sala de aula para a gente poder começar. Nós e o nosso querido Globo. Nós estamos com 12 alunos online agora. Fala Luiz, tudo bem? Esperar aí mais 2 minutinhos aí para todo mundo entrando. Peguem já a apostila de vocês. Quem já está online aí, já coloca na página 758 e 759 da apostila, por favor. 758, 759. Nós falamos ontem sobre relevos, solos, e agora nós vamos falar agora, lembrando que nós estamos fazendo revisão do primeiro bimestre ainda, essa semana. Hoje é o nosso último dia de revisão do primeiro bimestre, porque a partir da semana que vem, conteúdo do segundo bimestre, e por isso eu preciso que vocês todos estejam com o material do segundo bimestre, para que a gente possa trabalhar ele, né? Então quem não buscou o material no colégio ainda, por favor, vai até o colégio, busca o material para que a gente possa trabalhar o material. Quem não está com condições de buscar o material por algum motivo, vocês conseguem baixar pela própria plataforma do SAI, vocês conseguem baixar o livro digital. A única dificuldade talvez que vocês possam ter é que na hora de responder as questões, vocês vão ter que responder numa folha à parte e tal, e me mandando. Mas, caso vocês tenham essa dificuldade de buscar o material no colégio, vocês têm essa opção. O SAI oferece essa opção para vocês de livro digital. Mel, a página é 758 em diante. Nós vamos falar de solos do Brasil agora, né? Entender um pouquinho de solos do Brasil. Ontem a gente falou de solos no geral. Lembrando que essas aulas são aulas revisionais apenas, por isso que nós estamos passando bem rápido esse conteúdo, porque nós já estamos no segundo bimestre e aqui no segundo bimestre nós trabalhamos o segundo material de vocês, certo? Todo mundo está me ouvindo bem? Dá um joinha quem estiver ouvindo bem. Avisa aí que o áudio está bom, a imagem está boa para a gente poder começar, ok? Deixa eu hidratar aqui para a gente poder começar. A propósito, quem não assistiu a aula de ontem, ela vai estar disponível aqui no grupo. Ela já está disponível no grupo e também está disponível lá no canal do YouTube do colégio, né? Lá tem um canal no YouTube, vocês entrarem no YouTube Colégio Totti, todas as aulas estão disponíveis lá de todos os professores. Todas essas lives que nós estamos gravando aqui, elas estão disponíveis também lá
na página do YouTube do Colégio Totti, né? Então vocês conseguem sempre que necessário revisar o material de vocês aí quando precisa, esse conteúdo e tal. Ou quando sentir saudade da gente também, vocês podem ir lá e ver as nossas caras bonitas aí para poder fazer. Ok? Tudo ok? Podemos começar? Estamos com 14 alunos na sala. Tá faltando bastante gente aí. Acho que a galera ainda tá dormindo. Mas depois... 15 alunos agora. Mas depois, conforme a gente for ter na aula, o pessoal vai entrando. Vamos fazer a mesma dinâmica que nós fizemos na aula anterior. Eu explico. Caso vocês tenham dúvida, vocês começam a colocar as dúvidas aqui. Começa a escrever as dúvidas aqui. E aí, conforme vocês forem escrevendo, na hora que eu terminar de explicar, eu leio as dúvidas que estão aqui e vou respondendo elas conforme elas forem surgindo. Ok? Vamos lá, então? Bom, na aula passada nós falamos sobre relevos, no geral. Eu falei para vocês que o relevo, na maioria das vezes, ele é composto, né, por areia. Ó, só porque eu comecei a aula, começa a passar a moto aqui. Areia, argila, humus, água e ar, né? A maioria, quase todos os solos, na verdade todos, né, os solos aqui do território do nosso planeta são composto por esses elementos, né? Então, nós falamos de solos no geral. Agora, nesse capítulo, nós vamos falar estritamente de solos brasileiros, aí no capítulo, na página 758. Ele abre o capítulo já relevo e solos do Brasil, né? Então é um resumo de tudo que nós vimos. Eles vão começar agora a falar sobre Brasil agora. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. A Vilma tá aí com a gente, pessoal. Então vamos lá. Start. Lá na página 758 tem um start que ele pergunta assim: já existiram vulcões no Brasil? Né? Vocês sabem, né, que no Brasil não tem uma tradição, não tem uma história, uma cultura de vulcões. Você não ouve falar muito de vulcões no Brasil, né? Então o texto ele já começa nesse questionamento aí se existem vulcões. Ó, a moto de novo. Se existem vulcões no Brasil, né? Então o texto ele fala da seguinte forma: acompanhem comigo, tá aí na página 758, por favor. Ele fala aí, ó: sim, o vulcão mais antigo já encontrado até hoje, inclusive é brasileiro. Olha só que informação interessante, pessoal. De todos os vulcões que existem no mundo, o mais antigo encontrado até hoje, o vulcão que tem a atividade mais antiga, é justamente um vulcão brasileiro, né? Então aí, mais um motivo para você se orgulhar do nosso território e do nosso país, né? Um vulcão, aí tem uma fala aí, entre aspas, né? Um vulcão se forma geralmente em regiões onde há encontros de placas tectônicas. Eu falei isso para vocês ontem também. Lembra que na formação geológica da Terra nós temos as placas tectônicas, e essas placas tectônicas, algumas vezes, elas se colidem, né? Elas se encontram, e nesse encontro de placas tectônicas, eles elevam a quantidade de secrementos e de massa que existe em cima dela, e essa elevação formam montanhas quando esse encontro é menor, e quando há um encontro muito forte que faz uma ruptura dessa massa toda, o magma que está dentro da Terra ele acaba fugindo de dentro da Terra, porque a Terra se abre de uma certa forma, é como se fosse uma espinha no nosso rosto, né? Então conforme ela se abre, e aí nessa abertura ela forma um vulcão, né? Então o Brasil não tem muita tradição de vulcão, porque nós estamos exatamente em cima de uma placa tectônica, né? Então nós não temos um encontro de placa tectônica para a formação de vulcão. Então vamos ver como que esse vulcão brasileiro ele se formou, sendo que nós não temos um encontro de placa tectônica aqui. Então vamos continuar o texto que nós estamos lendo. Essas placas ficam na camada mais superficial da Terra, que está sempre em movimento, causando um afastamento de alguns centímetros por ano entre os continentes, diz o geólogo Caetano Giuliani, professor do Instituto de Geociências da USP. Isso aconteceu quando o Brasil estava justamente sobre uma área de encontro de placas. Há milhões de anos. Hoje, ufa, saímos da zona de perigo. Como vocês sabem, na formação geológica do nosso planeta, e nem sempre foi assim, né? Nessa disposição dos continentes, né? Esses continentes todos, de acordo com os estudos geográficos, eles estavam todos juntos, eles formavam a Pangeia, né? Só que, com o tempo, esses continentes começaram a se afastar
se afastar, que eles acreditam que é a média de mais ou menos 1 centímetro ao ano. E nesse afastamento, em um dos momentos desse afastamento, o Brasil estava justamente passando por cima de uma junção de placas tectônicas. E foi justamente no momento em que o Brasil passou por cima da junção de placa tectônica, essas placas se colidiram e aí formaram o vulcão. E aí, conforme o Brasil continuou andando, ele foi levando o vulcão junto com ele. Por isso que o Brasil tem vulcão, porque em um momento na história, isso a gente está falando de milhões e bilhões de anos aí, em um momento da nossa história, da história da nossa Terra, o Brasil passou por cima de uma junção de placas tectônicas, e aí nós formamos um vulcão, né? Vamos lá, continuando. Onde a fumaça, ele continua, né? A lava. No Brasil, de milhões de anos atrás, os vulcões iam da Amazônia a Santa Catarina. Pessoal, Amazônia a Santa Catarina. Se a gente for olhar no mapa do Brasil aqui, Amazônia a Santa Catarina. Amazônia a Santa Catarina. O que ele quer dizer com isso? Existiam vulcões espalhados por todo o território brasileiro, né? Então o Brasil era uma terra com bastante vulcões, né? Coisa que hoje é inconcebível a gente imaginar, sendo que a gente não ouve histórias de vulcões no nosso território. Tanto que muita gente se orgulha do Brasil, fala assim, no Brasil não tem terremoto, no Brasil não tem maremoto, no Brasil não tem ciclone, no Brasil não tem vulcão. Olha só, esse discurso já começa a cair por terra agora que a gente sabe que no Brasil existiam diversos vulcões. Vamos lá, gigante adormecido, ele continua o texto aí, acompanhem comigo. A região amazônica abriga o vulcão mais antigo já descoberto, com cerca de 1,89 bilhão de anos. Pessoal, 1,89 bilhões de anos existe o vulcão mais antigo e ele fica lá na região amazônica. Eu duvido que vocês, se alguém perguntasse para vocês se na Amazônia tem vulcão, vocês responderiam que sim, né? Mas agora vocês sabem que dentro da região amazônica nós temos um vulcão com quase 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos, pessoal, é muito tempo, é muito antigo esse vulcão. Ele é parte de uma província de rochas vulcânicas chamada Uatumã, né? Que tá longe a tela da TV lá, eu tô assim, né, professor míope, e a idade vai chegando, fica complicado de ler. Que se espalhava pela Amazônia, Mato Grosso, Pará, Roraima, até a Venezuela e o Suriname. A altura original do vulcão, próximo ao rio Tapajós, pode ter chegado a 400 metros. Pessoal, olha que legal essa informação. A altura original do vulcão pode ter chegado a 400 metros. Por que ele quer dizer isso? Porque, como eu falei para vocês ontem, o nosso solo ele é formado... o nosso planeta, o nosso solo, ele é um elemento vivo, né? Ele está sempre em constante mudança. E conforme ele vai mudando, a geologia dele, a forma dele, o tamanho dele também se altera. Então, se nós estamos falando de 2 bilhões de anos atrás, você imagina o tanto de sedimentos daquilo que nós falamos na aula de ontem, o tanto de sedimento que foi vindo para esse solo. Então, o solo que ele tinha essa altura aqui antes, e o vulcão era bem mais alto aqui. Só que esse solo ele começa a ter sedimentos e começa a cada vez ficar mais alto, o vulcão que era bem alto começa a ficar pequeno. Então por isso que ele fala que inicialmente esse vulcão tinha 400 metros. Hoje, talvez você nem encontre esse vulcão em altura. Vamos ver como que ele está hoje. Na maior fissura, vamos lá. Sem muita cara de vulcão, esse foi formado há 140 milhões de anos, quando as placas se movimentavam em sentidos opostos. Nessa época, o Brasil quase foi partido no meio. Surgiu uma fissura que saía do Mato Grosso, passava por Paraná e Santa Catarina e chegava ao Uruguai. De lá, vazou lava que cobriu a área de 1,2 milhão de quilômetros. Pessoal, só para a gente poder entender, Mato Grosso, como ele fala aí, Paraná e Santa Catarina. Mapa do Brasil de novo. Eu sei que ele está invertido aí porque ele tem esse problema aí de inverter a imagem. Mas vamos lá, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina. A fissura que aconteceu aqui no Brasil quase dividiu o Brasil, ele veio aqui, assim, nessa parte, né? Então o Brasil ele quase se dividiu no meio no período dessa grande fissura. Uma fissura, pessoal, é uma abertura, né, na placa tectônica
E aí vocês sabem que dentro do nosso planeta ele é composto de muita lava aqui. É como se tivesse aqui fosse uma panela e aqui tivesse muita lava quente e tal. Então essa lava quente que fica aqui dentro, quando rola uma fissura, essa lava espelha, essa lava sai de dentro do nosso território, aqui de dentro, né, do núcleo da Terra, e ele acaba brotando para fora da Terra. Como eu disse para vocês, um exemplo bem próximo disso, para a gente poder entender, é justamente uma espinha, né? A espinha nada mais é do que uma fissura no nosso rosto, né? É um vulcão, né? A próxima vez que vocês encontrarem uma espinha no rosto de vocês e olharem no espelho, vocês imaginem que aquilo ali é um vulcão. E aquele negocinho branco que sai de dentro da espinha, que é bem nojento e sai depois sangue também, é como se fosse o magma da Terra e a lava da Terra. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês colocarem aí as dúvidas de vocês, algum comentário. Quem está vivo coloca um ok aí, para eu saber quem já dormiu. Vou esperar aí enquanto eu estou montando para a gente ir partir para a página 259. Vamos botando um ok aí para eu poder entender. Hoje eu não vi os coraçõezinhos subindo aqui e os likes subindo aqui. Eu acho que vocês estão com preguiça hoje. Vamos lá, pessoal. Para eu saber se vocês estão vivos aí ainda. Tem 16 online. Ó, um joinha subindo. 2 joinha, 3 joinha. Vixe, vários joinhas subindo. A Mel aí. Obrigado pela moral, Mel. A Mel respondeu aí. Vamos lá. Ok, Luiz. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida em relação ao nosso vulcão brasileiro? Vamos lá. Para a gente poder continuar. Quem já deu ok aí e tal, coloque aí na página 259 para a gente poder continuar a nossa aula. Nossa vídeo aula. Live aula, né? Tô me sentindo aqui um Gustavo Lima, um Zé Neto Cristiano, a Marília Mendonça fazendo live. Pronto, podemos continuar? Nayara chegou aí, fazer companhia pra gente. Vamos lá. Página 259. Todo mundo. Ah, o Cauê fez uma pergunta aí antes de eu partir pra parte. Pra próxima parte. Ele perguntou como que a região resistiu e não se separou. Essa região que foi do Mato Grosso até a região de Santa Catarina ali, ela teve uma grande fissura, como a própria imagem aí de vocês ela demonstra, mas devido aos sedimentos da terra, devido à composição do solo brasileiro naquele período, fez com que ele se mantesse unido, assim, né? Fez a fissura, abriu um pouco da fissura, sim. Vários magmas saiu, como se fosse um grande rio de magma que foi formado, mas com o passar do tempo essa fissura começou a se fechar novamente, como se fosse um processo de cicatrização de um machucado. Você pode cortar o seu rosto, mas passando com o tempo a pele na borda da sua cicatriz ela começa a se juntar novamente. Então talvez se essa fissura ela tivesse ido até o oceano, passado o Uruguai e ter ido até o oceano, aí sim o continente poderia ter rachado. Mas como ele ficou preso numa parte de baixo e na parte de cima, o meio aqui ele começou a se juntar novamente. Eles conseguiram. A Terra é um elemento vivo, como eu disse para você, é um planeta vivo. Então ele conseguiu fazer um processo de cicatrização dessa abertura aí. O Luiz Henrique perguntou e como essa não foi a maior erupção do mundo? Porque ela não foi uma erupção, ela foi uma fissura, né? A gente fala de erupção quando o magma do vulcão ele é expelido para fora de forma bruta, assim, né? Puf, pelo alto. Agora, quando você fala em fissura, a fissura ela abriu e esse magma apenas esparramou, né? Não foi uma grande erupção. E lembrando também que nesse período que nós estamos falando, de quase 2 bilhões de anos atrás, não existia vida na Terra conforme a gente conhece hoje. Não existiam
os seres humanos e tal. Então nós não tínhamos essa noção de tamanho de catástrofe e tal. Lembrando que a Terra, para ela se formar, ela levou milhões e milhões de anos para ter essa condição que ela está tendo hoje aqui, né? Então vocês podem entender dessa forma, né? Então não consideramos isso a maior erupção do mundo, justamente porque a gente não consegue avaliar quais foram o impacto disso dentro do meio ambiente, da humanidade no geral, devido a nós não temos humanidade, né, naquele período lá. Respondi as questões, todo mundo sem dúvidas nenhuma, para a gente poder continuar. Assim que é bom, pessoal, vocês fazendo perguntas, porque como é um processo de revisão que nós estamos fazendo, esse processo de revisão necessita de dúvidas, né, para eu saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem e o que eu preciso esclarecer melhor para a gente começar o nosso próximo conteúdo, ok? Um minutinho aí, porque eu sei que está com delay, demora para eu ver, eu leio a mensagem que vocês escreveram aqui, mas aí a mensagem quando chega aqui eu já falei já o assunto, então eu tenho que sempre dar esse tempinho de delay aí para vocês, né? Ok? Posso continuar para o próximo capítulo? Vou aguardar vocês me responderem. Enquanto isso, beber uma água. Quando a vibe bater e quando a bad bater. Nenhuma dúvida? Ninguém? Podemos continuar? Não me deixem sozinho, me respondam. Bom, como ninguém respondeu, vamos continuar aqui, né? Tá com muito delay aí, tá com muita demora esse conteúdo. Então, a partir da página 259, ele começa a apresentar os solos, né, do nosso território brasileiro, né? Então ele apresenta aí, como vocês já fizeram essa atividade, vou passar bem rápido. Ele faz uma pequena introdução na página 259 e fala um pouquinho sobre a estrutura geológica do Brasil. Nós temos um mapa aí na página 759 que ele mostra a estrutura geológica do Brasil. Nós temos a parte marrom, a parte laranja e a parte verdezinhas aí. Então são as bacias sedimentares. Vocês podem ver que bacia sedimentar, pessoal, a grande parte que tem bacia sedimentar nesse mapa aí, ó, que é a parte verde, são justamente a parte onde nós temos as nossas florestas, onde nós temos as nossas serras e tal. Então você pode ver que lá em cima, na parte A e B, nós temos a região da Amazônia e a região do Rio São Francisco, né, que são as regiões de mata, né, dentro do nosso território. E aqui na parte C, né, do verdinho aí, nós temos as nossas... que aqui no Brasil e tal, a gente fala de Serra da Mantiqueira, essa região ali da Serra da Mantiqueira, né? Então, pode ver que grande parte do Brasil é composta por bacias sedimentares. Lembra que eu falei para vocês, sedimento é aquilo que é orgânico, que acaba ficando na terra e tal, né? Então é um solo muito rico, né? Porque ele é muito adubado, ele é feito de decomposição de animal, ele é feito de fezes de animal e assim por diante, assim ele vai indo, né? Então nós temos aí essas bacias sedimentares. No laranjinha, que vocês podem ver aí que tem algumas regiões laranjinhas, nós temos as faixas móveis, né? Que ela não é uma formação é uma formação já estabelecida. E nós temos a marronzinha aí, que fica lá no norte, bem lá no norte, na Amapá e tal, vocês podem ver. E ali em boa parte ali da região do Mato Grosso e tal, que são os núcleos cractônicos, eu não estou conseguindo ler aqui, né? Cractônicos, né? Que é justamente a parte mais rochosa do nosso território aí, do nosso território brasileiro. Você pode ver que no B, no marrom B, se eu não me engano, que está ali, vocês podem ver que é ali na região das Minas Gerais, onde foi encontrado minério, né, ouro, prata e tal. Então você pode ver que ele está bem marrom nessa região de Minas Gerais, onde foi encontrado
os minerais, por quê? Porque o solo dessa região é um solo cractônico, né? É um solo muito mais rochoso do que os solos de bacias sedimentares, né? Então você consegue perceber isso nesse mapa. Ele, através das cores, ele apresenta quais regiões são mais rochosas, quais regiões são mais sedimentares e quais regiões são mais instáveis. Você pode ver que as regiões instáveis aí no mapa de vocês, que é essa parte laranjinha, é justamente as regiões onde a gente encontra muita seca, onde a gente encontra muita variação de temperaturas absurdas, em que momentos chove muito, outros momentos é muito seco, muito calor, você não consegue plantar e tal, fazer essas coisas. Então vocês podem, através desse mapa, você consegue observar a diversidade do solo brasileiro, assim, como que ele se comporta, o solo brasileiro. Então, onde tem marrom nesse mapa que vocês estão vendo aí, são regiões de muitas rochas, de muitas pedras e assim por diante, ok? Vamos lá, continuando. 760. Nós temos três classificações, três pessoas, na verdade, né, três geólogos que apresentaram propostas relacionadas ao solo brasileiro, como funciona o solo brasileiro e como que ele é classificado, esse solo. Né? Então nós temos aí a de Haroldo de Azevedo, a de Aziz, né, a de Saber e do Jurandir Rios. Né? Então se a gente vocês já fizeram atividade sobre isso, só para vocês saberem que nós temos três pessoas. Então existe uma contradição dentro dos próprios geólogos, que cada um apresenta uma visão diferente da leitura do solo brasileiro. Né? Então esse solo brasileiro ele é muito discutido, né? Como que eu classifico o solo brasileiro, né? Assim como vocês estudaram já a classificação de regiões no Brasil. Tem pessoas que determinam que é norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, mas tem geólogos, né, que não conseguem dividir o Brasil dessa forma. Acho que o Brasil funciona de uma outra maneira. Sempre, em qualquer ciência, seja ela ciência humana, seja ela ciências exatas, seja ela linguagens e códigos, seja ela ciências biológicas, nós sempre vamos ter pontos de vista diferentes, técnicos apresentando visões diferentes relacionadas ao mesmo assunto. Né? É isso que faz com que a ciência sempre evolua, porque essa discussão de ideias diferentes, né, de ideias que se complementam de uma certa forma, faz com que cada vez mais nós tenhamos mais estudos e assim a gente chega à nossa concepção atual de ciência, né? Então, ter pessoas com ideias contrárias àquilo que você pensa, aquilo que você acredita, é salutar, porque faz com que você repense aquilo que você acredita que é verdade. E essa discussão, esse debate entre duas ideias antagônicas faz a nossa mente evoluir, né? Então, olha só, professor filosofando aqui dentro de geografia, ok? Como eu falei para vocês, nós temos, além dos agentes internos, que eu dei o exemplo para vocês da lava, do vulcão e tal, das placas tectônicas, nós temos os agentes externos. Falei isso na aula de ontem e agora eu vou recapitular para vocês. Quais são esses agentes externos que podem causar erosões no nosso solo, podem causar formações diferentes no nosso solo? Você pode ver aí, ó, intemperismo e erosão na página 761, desculpa. Então nós temos a influência fluvial, marinha, pluvial, eólico e glacial. Ou seja, a chuva pode modificar o solo em que você está estudando. O mar pode modificar o solo. Se o mar ele tiver uma alta, né, na maré ou uma baixa na maré, ele vai modificar o solo ao seu redor. A chuva, a mesma coisa. Chuvas muito fortes podem modificar o solo. Falta de chuva também podem modificar o solo e você acaba alterando a estrutura do solo naquela região. Águas de rios, né? Então nós temos aí águas de chuvas e águas de rios, né? Então, para quem não sabe a diferença, né? Então, quando eu falar fluvial com F, eu estou falando de rios. Quando eu falar pluvial com P, eu estou falando de chuva, né? Então, guardem isso na cabeça de vocês. F, rio, fluvial. P, pluvial é chuva, né? Não esqueçam disso. Muita gente confunde isso, pessoal. Muita gente confunde isso em questões de vestibular. Pluvial e fluvial. Guardem isso na cabeça de vocês, qual é a diferença entre pluvial e fluvial.
fluvial com F, rio, pluvial com P, chuva, ok? Então a chuva pode alterar também o solo em que você está inserido, né? Além disso, o vento, né? Apesar de a gente não dar muito valor para o vento, mas o vento também altera e modifica as características do solo e do relevo de algumas regiões. Por exemplo, se você pegar o deserto do Saara, for visitar o deserto do Saara hoje, e daqui a um ano você visitar o deserto do Saara novamente, você vai visitar um outro deserto do Saara, com estruturas totalmente diferentes, porque o vento alterou. Isso também você consegue ver nas dunas, lá na região nordeste do Brasil, em Natal, ali em Rio Grande do Norte. Se você visitar em um período do ano e você visitar em outro período do ano, essas... Deu uma bugadinha aí na internet, mas voltamos. E além disso, nós temos também o glacial, né? O gelo faz com que as estruturas de relevo, as estruturas do solo também modifiquem. Não sei se vocês perderam a explicação, porque a internet deu um probleminha aqui, mas o vento, como eu disse para vocês, modifica o solo também. Aí eu dei o exemplo do deserto do Saara. Se vocês forem no deserto do Saara hoje, se vocês forem no deserto do Saara daqui a um ano, vocês vão ver dois desertos diferentes, porque a estrutura geológica e de relevo daquele território acabou modificando através da força do vento. 10h10 agora, faltam... Vou dar mais uns 5 minutinhos para acabar a nossa aula, porque eu vou ter que trocar de sala. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam aí as dúvidas, por favor. Agora, a explicação encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham dúvidas, coloquem aí no comentário. Não sei se vai demorar muito para chegar aos comentários, mas eu estou aqui mais uns 5 minutinhos para responder dúvidas e aí encerra a nossa aula. E na semana que vem a gente volta para mais aulas, já lembrando que vai ser com o material do segundo bimestre, então eu preciso que vocês busquem o material do segundo bimestre no colégio ou baixem o livro digital para que vocês possam acompanhar o conteúdo do segundo bimestre. Beleza? Quem gostou da aula aí, comenta aí, vê se curtiram, deixa o seu comentário bacana. Espero que... Se caso vocês tenham alguma sugestão de alteração, se o conteúdo está muito rápido, se vocês não estão entendendo alguma coisa, me deem esse feedback para que eu possa melhorar. Porque assim como para vocês é novidade essas lives, para mim também é novidade essa forma de aula, né? Ok? Vamos lá, 5 minutinhos para vocês comentarem. Enquanto isso, beber uma água aqui. Cadê o pessoal? E quando vai vir até... Deixa eu já pegando o material aqui. Agora eu vou lá para a aula do segundo ano. Pra gente poder estudar um pouquinho. Segundo não, do segundo. Vocês são primeiro, né? Comentem aí, pessoal. Cadê vocês? Estão vivos? Tem alguém aí? Ixi, tem ninguém aí. Sumiu todo mundo. Me abandonaram, deixaram eu falando sozinho aqui pro celular. Bom, já que ninguém comentou nada, não deixaram as dúvidas nem as conclusões aí. Espero que tenham gostado da aula. Nós estamos aqui para ajudar. Caso tenham dúvidas, deixem aí no comentário mesmo depois do vídeo encerrado, porque eu sempre estou lendo os comentários aqui das lives. Caso seja uma dúvida específica que não queira fazer publicamente a pergunta, o meu WhatsApp e o meu e-mail estão à disposição de vocês, né? Todos vocês têm meu WhatsApp e meu e-mail. O WhatsApp é muito mais prático da gente se comunicar, mas caso queiram mandar por e-mail, eu também estou à disposição no e-mail para todos vocês. Ok?
Nenhuma dúvida? Então, pessoal, obrigado. Até a nossa próxima aula na semana que vem. Se eu não me engano, segunda-feira a gente se encontra de novo aqui. Beleza? Beijo, saudade de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Vamos acabar logo com essa pandemia maluca aí, ok? Abraço, 10h15 agora. Estamos encerrando a nossa live.